Olá pessoal, tudo bem com vocês? Bem-vindos de volta ao estudo da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro. Vamos então, a partir de agora, começar a analisar a principal fonte, o principal objeto da Lei de Introdução, que é a própria norma. Então vamos lá. Bom, a gente viu que a natureza jurídica da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, ela é uma natureza jurídica especial, porque, na verdade, diferente das outras normas que têm um conteúdo voltado para assuntos específicos, a lei de introdução ela tem por objeto especialmente a própria norma, o funcionamento dessa norma, a aplicabilidade dessa norma. Então, essa norma, do que se trata, né? O que é objeto da lei de introdução? Quando a gente fala, né, dessa norma sobre a norma, o que ela está propondo, né? Que tipo de norma é objeto da lei de introdução às normas do direito brasileiro? A gente vai falar a partir de agora. Por quê? Porque quando a gente fala de lei, a lei, muitas vezes a palavra lei, ela é aplicada num sentido muito amplo, né? Quando a gente utiliza a palavra norma, ela é aplicada num sentido muito amplo. A lei, ela pode ser uma lei voltada para costumes, ela pode ser uma lei voltada para relações familiares, ela pode ser uma lei voltada para a comunidade e pode ser uma lei proveniente do Poder Legislativo. Então, a gente precisa saber exatamente qual é a norma, qual é a lei que é objeto aqui da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro. Ah, professora, claro que é a lei proveniente do Poder Legislativo. A gente vai ver que não só ela, tá? E sim algumas outras normas, algumas outras regras que fazem e compõem, então, o nosso ordenamento jurídico. Bom, a gente sabe que existem várias fontes do direito, né? O direito ele é formado por diversas fontes. A gente sabe que nós temos, por exemplo, doutrina é uma das fontes, jurisprudência é uma das fontes, doutrina e jurisprudência como fontes materiais, né, do direito. Agora nós temos algumas fontes chamadas de fontes formais. Essas fontes formais são aquelas que serão objeto de estudo da lei de introdução, que é a lei, que é o costume, que é a equidade, que é a analogia, que são os princípios gerais do direito. Então, a gente sabe que fonte é de onde emana. Então, qual é a fonte desse direito? Qual é a fonte? Qual é, então, o início de onde emana essa lei de introdução às normas do direito brasileiro? Principalmente das fontes formais. Lei, no seu sentido mais estrito, analogia, princípios gerais do direito, costumes e equidade. Então, olha lá, como eu disse para vocês, o sentido da lei, né, o conceito da lei, ele pode ser aqui analisado em dois sentidos, num sentido mais amplo, num sentido mais restrito. Esse sentido mais amplo inclui principalmente, né, a fonte do direito consuetudinário, que é então o costume, né? Então o costume é uma lei, é uma norma, né? Não deixa de ser um regramento. E as pessoas, elas acabam e se impõem a essa norma, elas se submetem a essa norma. Por quê? Porque elas entendem como algo que é correto para a vivência daquela sociedade, daquela comunidade. A diferença entre essa lei aplicada em sentido amplo com a lei aplicada em sentido estrito é que a lei, no seu sentido estrito, ela possui uma sanção jurídica, né? Uma consequência, uma repreensão vinda através do Poder Judiciário. Então, aqui nós temos a norma jurídica já elaborada pelo Poder Legislativo, traçando um comportamento e também já estabelecendo uma consequência jurídica pelo descumprimento a esse comportamento. Então, a lei que nós vamos analisar aqui, a lei que será a fonte principal, a primícia, né, do direito, é a fonte
decorrente lá do Poder Legislativo, através de todo um procedimento legislativo. A gente vai falar, sendo ela federal, estadual ou municipal, é ela então a fonte primacial do direito e fonte primacial também da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro. Vamos falar então acerca de algumas características dessa lei. Qual lei, professora? A lei em sentido estrito, aquela lei proveniente de um procedimento legislativo decorrente de um poder legislativo. Então, é essa norma que a gente vai falar a partir de agora. Bom, a lei, ela tem um caráter abstrato, ela tem um caráter genérico. Toda vez que o legislador ele pensa acerca da necessidade de aplicação de uma lei, toda vez que o legislador ele pensa acerca de tratamento de determinado assunto, ele entende que tudo aquilo que ele discriminar, tudo aquilo que ele impor, tudo aquilo que ele permita dentro dessa lei, será dirigido a um grupo indistinto de pessoas, ou a todas as pessoas indistintamente. Por que eu falo um grupo indistinto de pessoas? Porque às vezes a lei ela não será ou não terá o alcance de toda uma sociedade ou de toda a sociedade brasileira. Às vezes ela tem um alcance a um grupo de pessoas. Por exemplo, o Estatuto dos Servidores Públicos Estaduais. O Estatuto dos Servidores Públicos ele não é aplicado a todas as pessoas brasileiras indistintamente. Por quê? Porque se eu não sou servidora pública, eu não tenho que me submeter a essa lei e nem posso utilizá-la para defender qualquer direito meu. Essa lei ela é aplicada especificamente a um grupo, aos funcionários públicos estaduais. Agora, a todos os funcionários públicos estaduais. Ela não pode de forma alguma ser dirigida especificamente a uma pessoa ou a um grupo específico de pessoas. Além disso, a lei ela tem a característica da imperatividade. Claro, uma lei sem uma força coercitiva, ela não teria eficácia. Nós sabemos que só o simples fato de traçar um comportamento, permitindo ou proibindo esse comportamento, não é suficiente no ordenamento jurídico brasileiro. É necessário que o cidadão compreenda que se ele fizer ou deixar de fazer algo esperado pela lei, ele sofrerá uma consequência. E aí, por conta disso que a lei ela passa a ser temida. É por isso que a lei passa a ser, então, respeitada. Então, a imperatividade é o poder que essa lei gera no cidadão. Um poder de que ele, antes de ter o seu comportamento ou ao realizar aquele comportamento, ele saiba exatamente as consequências decorrentes, então, daquele comportamento. Consequências essas aí que trarão para ele punições ou não. Além disso, existe também o autorizamento, A lei nem sempre ela vem para só punir ou permitir, A lei ela vem também, muitas vezes, para autorizar aquele que foi lesado, aquele que sofreu uma ofensa ao seu direito, em poder recorrer ao Poder Judiciário. Então, é o chamado direito subjetivo. Então, de nada adianta a lei dizer que não pode o vizinho causar um prejuízo à minha saúde, ao meu sossego e à minha segurança, e não me autorizar a propor uma ação contra esse meu vizinho, caso ele ofenda o meu direito. Então, o autorizamento nada mais é do que aquela norma que dá ao cidadão, dá à pessoa o direito de exigir e de reparar aquele direito que foi ofendido, aquele direito que foi lesado. Ainda assim, a permanência, porque nós devemos supor que a maior parte das normas, a maior parte das leis, elas são criadas para perdurar no tempo e durante bastante tempo. Então, a gente sabe, por exemplo, Código Civil, ele vigorou lá de 1916 até 2002, quer dizer, muito tempo. Então, quando a gente está diante de uma lei como essa, a gente entende que a principal característica da lei é a sua permanência. Agora, existem algumas exceções, existem normas que elas existem e vêm
apenas por um período. Por exemplo, a medida provisória, a vigência dela é só de até no máximo 120 dias. Ou uma lei orçamentária, ela vai perdurar durante aquele ano. Então, existem algumas normas que sim têm um caráter transitório, porém, a grande maioria das leis, elas têm o caráter da permanência. E a gente está vendo aqui a fonte formal do direito, e como fonte formal do direito, eu preciso pressupor que a lei que está sendo objeto da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro é a lei que emana de uma autoridade competente. No nosso país, a autoridade competente, a maior autoridade competente é o Poder Legislativo, seja federal, seja estadual, seja municipal, porém nós também temos algumas leis que podem ser criadas, por exemplo, pelos chefes do Poder Executivo ou outras autoridades, como veremos na sequência. Bom, agora a lei ela também pode ser classificada. E essa classificação ela depende aí da análise de 6 critérios. Então são 6 os critérios em que a doutrina ela vem para classificar as normas. A primeira classificação é quanto àquela característica da imperatividade. Então a norma ela é imperativa. Essa norma imperativa ela vem então para gerar para a pessoa, para gerar para o cidadão aquela força coercitiva, porque se não tem força coercitiva não tem eficácia. E a depender do nível de força coercitiva, a depender então dessa imperatividade, a norma ela pode ser cogente ou ela pode ser não cogente. A norma cogente é aquela que trata de assuntos de ordem pública. Que assuntos são esses? São assuntos que tratam acerca de direitos fundamentais à existência da pessoa humana, direitos fundamentais à organização do Estado, em que o direito tutelado não é um direito que diz respeito a somente algumas pessoas ou a um grupo de pessoas, mas um direito cujo o desrespeito a ele gera uma consequência de ordem pública, uma consequência social, uma consequência que gera, um impacto em toda a sociedade. Essas normas são as chamadas normas cogentes, então são as normas geralmente de direito público, são aquelas normas em que não há, de forma alguma, qualquer chance aí de eu poder deixar de cumpri-la. Eu não tenho liberdade, eu não tenho ali uma certa flexibilidade no cumprimento dessa norma ou não. Ela é imposta e precisa ser cumprida. Então, nós temos as normas mandamentais e também temos as normas proibitivas. As normas mandamentais são aquelas que exigem da gente uma ação. Então, elas determinam que a gente haja daquela forma. Então, a determinação de declaração de imposto de renda é uma norma mandamental. Agora, existem as normas proibitivas, então eu não andar no excesso de velocidade, então é uma norma que proíbe que eu ande acima do excesso daquela velocidade. E são normas que não há aí qualquer chance de discussão ou qualquer chance de não aplicabilidade. Já as não cogentes são aquelas que são mais flexíveis e que oferecem para a pessoa a possibilidade de aplicá-las ou não, que oferece para a pessoa a possibilidade de escolha. Então, por exemplo, as permissivas são aquelas que oferecem opções para a pessoa. E a pessoa, se ela agir ou escolher qualquer daquelas opções, ela estará agindo de acordo com a norma. Então, por exemplo, casamento. O casamento, qualquer casamento, deve ter um regime de bens. Agora, qual o regime de bens? Depende das pessoas, as pessoas podem escolher. Então, é uma norma permissiva. Mas nós temos também as normas supletivas, que são aquelas que geralmente vêm com aquela expressão assim, ó, salvo disposição em contrário. Então, o Código Civil vai dizer, por exemplo, o Código Civil ele vai dizer o quê? Olha, você age desse jeito, se não tiver disposto em contrário. As normas, por exemplo, obrigacionais, de direito obrigacional, são normas geralmente supletivas. Por quê? Porque se houver ali a disposição em contrário, se as partes optarem no contrato por disposições em contrário,
eu estou diante então de uma norma chamada de norma supletiva. Quanto ao conteúdo do autorizamento, vamos lembrar do autorizamento? O autorizamento, então, é aquela permissão, é aquela condição que eu tenho de exigir ali a reparação da ofensa. Então, o autorizamento é aquela norma que vai dizer o seguinte: olha, você que teve o seu direito lesado, terá, então, condições, terá, então, situações aí para exigir a ofensa desse direito. O critério aqui é a intensidade da sanção. Quanto mais intensa a sanção, nós vamos ver que existe classificação para cada uma delas. Então, se é uma norma, por exemplo, que impõe 2 sanções, exemplo, não pagou pensão alimentícia, então vai ter a sanção de ir preso e ter que pagar ao mesmo tempo, né? Porque vai preso que mata a dívida. Não, tem as 2 sanções. Essa norma ela é chamada de mais que perfeita. A norma perfeita é aquela que impõe nulidade do ato. Não há ali consequência, né, de punição, consequência de reparação, mas simplesmente há o desaparecimento daquele ato. Então, esse desaparecimento do ato, ele gera, se trata de uma punição, e a norma aqui ela é chamada de norma perfeita. A menos que perfeita não anula o ato, mas impõe uma sanção, tá? Então, ao invés de 2, uma só, mas também não anula o ato. E as imperfeitas são aquelas que não geram qualquer sanção, nenhuma consequência, por exemplo, a dívida de julgo. Quanto à natureza, as normas, as leis, elas podem ser substantivas ou adjetivas. As leis substantivas são aquelas leis que também são chamadas de leis materiais. São aquelas leis que estabelecem direitos e criam deveres às pessoas. Então, eu crio um direito, eu crio um dever, eu estabeleço um direito, eu estabeleço um dever, porém, de nada adianta a norma substantiva sem a norma adjetiva, que também é chamada de norma processual. A lei processual é que me permite poder aqui exigir a ofensa a um dos meus direitos. Então, um direito que é criado pela lei substantiva ou lei material, ele muitas vezes é desrespeitado. E para que eu tenha reparação dessa lei, eu então posso me utilizar das leis adjetivas, que são as leis processuais. Quanto à hierarquia, então nós sabemos que existe no nosso ordenamento jurídico uma certa ordem em relação à qualidade da lei. Então, a depender da qualidade da lei, uma lei ela acaba se sobrepondo à outra, uma lei acaba tendo mais importância do que a outra, e essa pirâmide ela vem para demonstrar bem, né, essa ordem. Então, no topo da pirâmide está a norma constitucional e abaixo dela é que vem todas as outras normas. Todas essas normas inferiores, infraconstitucionais, devem obediência à Constituição Federal, à norma constitucional, sob pena de serem declaradas normas inconstitucionais e não terem qualquer valor jurídico. Então vamos falar um pouquinho delas. As normas constitucionais, como eu já disse, a maior e mais importante norma no nosso ordenamento jurídico brasileiro é a que trata das regras fundamentais da existência humana, direitos que são próprios e imprescindíveis à existência humana, além da organização do Estado e da forma da atuação desse Estado e dos limites dos poderes. Temos as leis complementares, elas vêm logo na sequência das leis constitucionais. São leis complementares porque muitas vezes a norma constitucional ela não é capaz, ela não tem condições de tratar de uma forma delimitada, de uma forma bastante criteriosa a respeito de determinado assunto. Então, a própria Constituição ela determina que aquele assunto precisa vir complementado através de uma outra lei. Então, é isso que a gente chama de lei complementar. É uma lei que ela é muito importante, mais importante do que as leis ordinárias, que são as leis mais comuns. Tanto é que o quórum do Poder Legislativo
para aprovação de uma lei complementar é um quórum especial, é um quórum maior do que o exigido para as leis ordinárias, que são as leis comuns, que tratam dos assuntos comuns, que são as criadas a partir de um quórum estabelecido pela própria norma constitucional. As leis delegadas, lembra que eu disse para vocês que a maior parte das nossas leis elas decorrem do poder legislativo. As leis delegadas são uma exceção a essa regra, porque são leis elaboradas pelo poder executivo, claro, né, autorizadas pelo poder legislativo, assim como as medidas provisórias, o próprio nome já diz, é uma medida que tem como objetivo atender de forma urgente e relevante determinado assunto, que deverá depois ser levado ao Congresso Nacional para a transformação dessa medida provisória em lei ou não, e a vigência dela é de no máximo 120 dias. Temos ainda as resoluções. As resoluções são normas expedidas então pelo poder legislativo, mas nós também temos a possibilidade de chefes de departamentos, chefes de determinadas instituições, de se utilizarem das resoluções para regular ali, por exemplo, o andamento, né, o regimento interno e o funcionamento interno daquela instituição. Quanto à competência ou extensão territorial, nós temos as leis federais, as leis estaduais e as leis municipais. As federais provenientes do Poder Legislativo Federal, Congresso Nacional, que é a junção das duas casas legislativas, Câmara dos Deputados e Senado Federal. As estaduais, que são provenientes da Assembleia Legislativa e têm incidência somente naquele território estadual. E as leis municipais, Poder Legislativo Municipal, Câmara dos Vereadores, com vigência somente, então, na extensão do município. Quanto ao alcance, essas leis elas podem ser gerais ou especiais, como eu disse para vocês, né? A lei ela é genérica, existe a característica da generalidade, ou seja, ela não se aplica, ela não pode ser aplicada especificamente ao João e a Maria, mas sim a um grupo indistinto de pessoas ou a todas as pessoas. Se é a todas as pessoas, são normas gerais, Código Civil, Código Penal, então todas são normas gerais. Agora, existem algumas normas que são especiais, que são dirigidas a algum grupo de pessoas. Então, por exemplo, o Estatuto dos Funcionários Públicos Estaduais, ou o Código de Defesa do Consumidor, ou o Estatuto da Criança e do Adolescente, o Estatuto do Idoso. Todas normas especiais porque dirigem-se a um grupo de pessoas. Mas o que tem que ficar claro é que dentro daquele grupo precisa alcançar a todos os seus membros. Tudo bem, pessoal? Então encerramos aqui fonte do direito, a lei como fonte do direito e a lei como fonte da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro. Na nossa próxima aula daremos sequência, então, à LINDB e eu espero vocês. Espero que vocês fiquem bem, fiquem com Deus e até a próxima aula.